Hoje vamos falar de duas formas de escrever diferentes, que muitas vezes se juntam no mesmo texto. Trata-se do casamento entre literatura e jornal. Será que esse casamento é possível? Era um dia abafadiço e aborrecido. A pobre cidade de São Luís do Maranhão parecia entorpecida pelo calor. O mulato, Aloysio Azevedo. Isso é literatura. Cachoeira faz aniversário e evento homenageia os seus filhos ilustres. A cidade histórica de Cachoeira, no Recôncavo Baiano, monumento nacional desde 1971 e tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, amanheceu em festa. Isso é jornalismo. Como acabamos de ver e ouvir, literatura e jornalismo apresentam características muito distintas. Por isso mesmo, parece que não existe uma forma deles convergirem dentro do mesmo texto. Será? Primeiro vamos conceituar esses dois gêneros. De acordo com o dicionário Aurélio, a literatura é a arte de compor e escrever trabalhos artísticos, em prosa ou verso. Segundo Abreu, é o conjunto de trabalhos literários de uma nação, de um país ou de uma época. Agora vamos conceituar o jornalismo. O jornalismo é uma atividade que consiste em lidar com fatos. É uma prática de coletar, redigir, editar e publicar informações sobre os assuntos e eventos atuais. A principal diferença entre esses dois gêneros é que a literatura é atemporal e o jornalismo é factual, mas ainda existem outras diferenças. O jornalismo tem a função social de informar, proporciona às pessoas uma leitura mais objetiva e mais rápida. Já a literatura proporciona uma leitura mais subjetiva, que pode ser feita de forma lúdica e pode levar a pessoa a uma reflexão. Mas essas são regras imutáveis? Claro que não. Romances históricos e livros-reportagens são um bom exemplo da mistura entre essas duas formas de escrever. A primeira faculdade de jornalismo no Brasil, a Casper Libero, foi fundada em São Paulo em 1947. Só então surgem regras mais específicas de como fazer jornalismo. Em sua pesquisa sobre jornalismo literário, Felipe Pina nos lembra que entre os séculos XVIII e XIX, escritores de prestígio invadiram as redações, descobrindo assim a força dos jornais. E assim surgiram os primeiros folhetins, que ele considera o ponto de confluência entre jornalismo e literatura. De acordo com Felipe Sena, Balzac, Victor Hugo e outros grandes escritores podem então ser considerados os precursores do jornalismo literário, se classificados como tal, um gênero que se caracteriza pela publicação de literatura nas páginas de jornais. Mas existe um estilo jornalístico que se aproxima da literatura, a crônica. Veja por quê. Segundo o Aurélio, a crônica é um texto jornalístico redigido de forma livre e pessoal e que tem como temas fatos ou ideias da atualidade, de teor artístico, político, esportivo, enfim, ou simplesmente relativos à vida cotidiana. Os jornais sempre abriram espaço para grandes nomes da literatura. E as crônicas foram uma das principais portas para que romancistas, contistas e poetas colocassem em prática o seu lado jornalístico. No século XIX, o escritor Machado de Assis assinava uma coluna chamada Bons Dias, no jornal carioca Gazeta de Notícias. Mas ainda existem outros exemplos. Também assinaram colunas, artigos ou crônicas em jornais e revistas Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector e, mais recentemente, Luiz Fernando Veríssimo, Moacir Ciliar, Carlos Heitor Coni e João Ubaldo Ribeiro. Felipe Pena usa o conceito de estrela de 7 pontas para definir as principais características do jornalismo literário. São eles: potencializar os recursos do jornalismo, ultrapassar os limites do cotidiano, proporcionar uma visão ampla da realidade, exercitar a cidadania, romper com as correntes do lead, evitar os definidores primários, os famosos entrevistados de plantão, e, por fim, a perenidade. Uma obra baseada nos preceitos do jornalismo literário não pode ser efêmera ou superficial. Cada vez mais o chamado jornalismo literário ganha espaço nos jornais brasileiros. É uma forma de conferir um olhar mais sensível e aprofundado a um fato relevante. E também de oferecer ao leitor um texto mais interessante. Como vimos, jornalismo e literatura andam muitas vezes de mãos dadas e servem de estímulo para o desenvolvimento da leitura e da escrita. Então,
Acho que não restou dúvida de que é possível o casamento entre literatura e jornalismo.